Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado, boletim de 4 edições diárias com tudo o que está acontecendo no mercado financeiro e pode influenciar os seus investimentos. A gente começa falando sobre a Bolsa. O Ibovespa sobe quase 0,7% aos 111.700 pontos e o dólar cai 0,3%, está valendo R$ 5,28. A Bolsa sobe pelo segundo dia puxada pelas ações da Vale e da Petrobras. As commodities sobem em bloco na expectativa de flexibilização da política de Covid-0 na China. E outros dois fatores também impulsionam a Bolsa. O primeiro é a expectativa de desidratação da PEC da transição no Congresso, já que parlamentares já disseram que o valor final da PEC não deve ficar em 200 bilhões de reais, como previa a proposta original do governo Lula. E os rumores sobre nomes cotados para a economia são o segundo fator que impulsionam a Bolsa. Segundo o site Poder 360, Lula estaria voltando a pensar em Geraldo Alckmin para o Ministério da Fazenda. E segundo o Estadão, com Pércio Arida negando que aceitaria um cargo público, o tabuleiro mexeu e agora Lula estaria considerando também André Lara Rezende, empresários como Josué Gomes, da Fiesp, e Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, em novos arranjos possíveis para a economia. Isso tudo está impulsionando a Bolsa. E a gente conversou mais cedo com o economista-chefe da Genial Investimentos e professor da PUC, o José Márcio Camargo, justamente sobre a PEC da transição e os seus impactos no mercado. E na visão dele, se a proposta ficar de fato em 200 bilhões de reais, o que o Congresso disse que é pouco provável, isso poderia levar à alta dos juros e também do dólar. Vamos ver. É um aumento substancial no déficit fiscal e quando você tem aumento do déficit fiscal, você tem três formas de pagar esse aumento. A primeira forma é aumentando a carga tributária, ou seja, aumentando os impostos. A outra forma de pagar é aumentando a dívida pública. E a terceira forma de pagar é aumentando a taxa de inflação. As três formas de pagar são muito negativas. Aumentar a carga tributária significa menos crescimento. Aumentar a dívida pública significa taxas de juros e desvalorização cambial mais elevadas. E, finalmente, quer dizer, então o efeito vai ser certamente muito negativo, né? Quer dizer, nós vamos ter um aumento de taxa de juros, provavelmente, vamos ter uma desvalorização cambial, pressão sobre a taxa de inflação, o que vai provavelmente forçar o Banco Central a voltar a aumentar a Selic ao longo de 2023, quando a expectativa antes da PEC era de redução da Selic em 2023. Bom, agora a gente fala sobre os mercados lá fora. A segunda leitura do PIB dos Estados Unidos mostrou que a economia americana cresceu 2,9% no terceiro trimestre. O resultado superou as expectativas do mercado, que esperava um crescimento de 2,7%. Mas mesmo com esse resultado positivo, economistas ainda veem risco de o país entrar em recessão no ano que vem. Na sexta-feira saem ainda dados sobre o mercado de trabalho, os dados do payroll, que devem dar mais detalhes sobre a temperatura da economia americana. As bolsas nos Estados Unidos, nesse momento, operam mistas. S&P cai, Nasdaq sobe, porque os investidores estão cautelosos à espera do discurso de logo mais do presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, que fala às 3h30 da tarde do horário de Brasília. As falas devem ser duras, na linha das falas duras também de outros membros do Fed no começo da semana, e devem trazer mais pistas sobre os rumos futuros dos juros americanos. A gente volta agora para o Brasil, vamos falar sobre o desemprego. Saiu a taxa de desemprego do IBGE. O desemprego no Brasil caiu de 9,1% no trimestre encerrado em julho para 8,3% no trimestre encerrado em outubro. Essa é a menor taxa de desemprego para o período desde 2014. O dado veio abaixo da expectativa, veio melhor que a expectativa do mercado, na verdade, que esperava uma taxa de 8,5%. A gente vai ver aí no gráfico a evolução da taxa de desocupação nos últimos trimestres. Vocês estão vendo aí, então, que chegou a bater em janeiro 11,2% a taxa de desemprego, agora, então, portanto, abaixo dos 2 dígitos. Apesar desses resultados positivos, os economistas dizem que é possível que o mercado de trabalho tenha uma suavização nesse ritmo de recuperação nos próximos meses por causa da taxa Selic alta, dos juros altos que devem esfriar a economia, inclusive com alguns economistas dizendo que no ano que vem o desemprego pode voltar
a subir. E para terminar aqui o nosso CNN Mercado, a gente fala de coisa boa. Hoje é o prazo limite para o pagamento da primeira parcela do 13º. O assunto é destaque no nosso site da CNN. O 13º deve injetar 250 bilhões de reais na economia brasileira até o mês que vem. E o Diese estima que mais de 85 milhões de brasileiros vão receber o salário extra neste ano. Você já sabe o que vai fazer? Está na dúvida? No nosso site a gente traz dicas de como usar o dinheiro e onde investir. A prioridade, claro, é pagar as contas atrasadas, negociar as parcelas. Quem já conseguiu pagar as contas atrasadas não tem dívidas. Segunda dica é guardar um pouco do dinheiro para as contas de janeiro. E quem ainda assim conseguir ter um pouquinho de dinheiro ali sobrando, aí a dica é investir. Renda fixa está com taxas muito atraentes, mas na renda variável, na bolsa também, com a bolsa numa tendência de baixo, tem algumas oportunidades também interessantes. A gente conta tudo isso no nosso site. E o CNN Mercado vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com o Fernando Nakagawa às 2h45. Até já! Tchau!